Estamos online hoje para mais um bate-papo. Hoje recebendo o apóstolo Edson da Escola Ictus, do Colégio Ictus. Apóstolo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espaço aberto para você se apresentar a todos. Muito obrigado, Felipe, e a todos vocês aqui do Toque de Bola Cast, pelo convite. Meu nome é Edson, eu sou pastor e líder da Igreja Resgate para Cristo, que é a mantenedora, aquela que cuida do Colégio Ictus. Quero falar um pouquinho para você sobre o colégio, então estou aqui para isso. Conta para nós um pouquinho como que começou esse sonho do colégio no seu coração e como que foi o andamento da construção do colégio até hoje que o colégio já está em funcionamento. Felipe, para falar um pouquinho sobre esse sonho, eu tenho que falar um pouquinho da origem, né? Eu com 21 anos de idade, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Por um país praticamente cristão como o nosso, é difícil muitas vezes as pessoas entenderem o que é esse encontro com Jesus. Mas eu tive um encontro com Jesus, minha vida foi transformada, né? Eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu tinha 21 anos de idade. E me converti, passei a frequentar uma igreja em São Paulo, presbiteriana, onde ali eu tive contato com a Universidade de Mackenzie, porque ela é ligada à Igreja Presbiteriana. Quando eu me desliguei da Igreja Presbiteriana, depois de muitos anos, eu nunca pensei que seria um líder de uma igreja denominacional, como hoje eu sou da Igreja Resgate. Ficou no meu coração um sonho de ter um colégio e outras coisas que nós estamos aí trabalhando, e com o tempo elas vão surgir, né? Como uma casa de recuperação de meninas e outras que o Senhor tem colocado também na nossa vida. Mas ficou esse sonho de abrir um colégio, assim como a Igreja Presbiteriana é mantenedora do Mackenzie, da Universidade Mackenzie, do Colégio Mackenzie, a Universidade Metodista é mantenedora da Universidade Metodista, né? A Igreja Metodista. E várias igrejas, o Colégio Batista é mantido pela Igreja Batista. Ficou esse sonho de abrir um colégio. Há mais ou menos 5 anos atrás, nós começamos a construção desse projeto e já estamos aí com o colégio andando há 2 anos. Inauguramos em 2021, no meio da pandemia, bravo, mas aceitamos o desafio, começamos e estamos caminhando dentro desse projeto que eu tenho certeza que é de Deus no nosso coração e será uma bênção para a nossa cidade. E qual o diferencial do colégio hoje? Que a gente vê que tem aulas de judô, de nutrição, de odontologia. Qual que é o principal diferencial do Colégio Ictus aqui na cidade? Então, essa é uma pergunta muito legal, porque apesar de ser um colégio cristão, muitas pessoas pensam assim, porque é um colégio cristão, vai ensinar religião. Não tem nada a ver. Por ser um colégio cristão, isso quer dizer que a mantenedora, a igreja, ela vai ser aquela que vai manter o colégio dentro das 4 linhas. Nós temos ouvido muito sobre 4 linhas. Vai manter o colégio dentro daquilo que é ético, daquilo que foi construído dentro de um propósito. Então, a função da mantenedora, a função da igreja, é ter um conselho e representantes que mantenham esse colégio dentro desses princípios. E os nossos princípios, os valores do nosso colégio, não é somente ensinar, mas levar as crianças realmente a terem uma experiência educacional de valores eternos. Nós queremos que as crianças elas aprendam a respeitar o próximo e que elas tenham valores que a façam ser bem-sucedida também no mundo. Então nós agregamos isso ao conhecimento de Deus, que não é pregado, mas é de maneira, vamos dizer assim, muito delicada, passada para as crianças. Nós também trabalhamos a questão do respeito, da honra e da educação, do valor, da necessidade de se aprender. E diante disso nós agregamos, Felipe, várias coisas que nós entendemos que é legal. Não é da sua época, porque você é novinho. Eu já tenho 60, né? Vou fazer 60.
Mas quando eu era jovem, rapaz, você tem que ver, uma das coisas que eu me lembro é que eu ia para o colégio estadual, sua mãe vai se lembrar disso. No colégio estadual tinha consultório dentário, atendia de graça. Eu estudei numa escola estadual onde a sala, o laboratório do colégio era uma coisa assim assustadora, era uma sala gigantesca. Eu me lembro até hoje, né? Eu não sei para que funciona, mas eu me lembro. Não, algumas coisas eu sei. Tinha pipeta, bureta, tinha aqueles vidrinhos que a gente tinha que tomar cuidado. Os professores faziam experiências, tudo, sabe, tudo no local, você via fumaça, você via fogo. Isso ficou na minha mente. E quando nós estabelecemos o projeto de criar o Colégio Ictus, eu falei isso para eles. Eu quero que agregue ao colégio não somente o ensino, mas que faça do colégio um lugar que a criança se sinta envolvida em tudo aquilo que é necessário. Por exemplo, esporte. Nós agregamos o judô, nós temos aula de judô. Também tem a quadra, onde elas fazem as atividades físicas, além disso. Nutrição, nós temos aula de nutrição, com uma nutricionista que dá o entendimento sobre o que é bom e o que não é bom para as crianças, porque as crianças comem de tudo. E na nossa vida fácil aí, as coisas acabam até se perdendo, né? É muita coisa que não é saudável. Nós estamos inaugurando esse semestre, estamos só aguardando algumas coisas acontecerem diante da vigilância sanitária. O consultório dentário, nós vamos ter um consultório dentário com uma dentista atendendo, né, fazendo o básico, mas atendendo, fazendo limpeza, fazendo restaurações. E tudo isso, Felipe, dentro de um pacote, dentro de um preço. Não tem... Porque eu, como pai, eu sempre falava assim para minha esposa, né, para a Adriana, eu falava assim, coisa que pior que tem é você estar num colégio que fala assim, ó, para você, a mensalidade é essa, mas se você quiser fazer balé, você tem que pagar isso. Se você quiser fazer judô, tem que pagar aquilo. Tudo pacotes à parte. Tudo pacote à parte. Isso sempre me irritou. Porque isso acaba o quê? Privilegiando uns e outros não, e muitas vezes você não tem condições de fazer aquilo, mas você tem que fazer, porque todos os outros estão fazendo, seu filho vai ser excluído do pacote. Sim. Então, às vezes você não tem nem dinheiro para aquilo, mas eu tinha que pagar. Fiz isso muitas vezes com as minhas filhas. Então, nós estabelecemos tudo dentro de um pacote. Ou seja, a criança que estudou hoje no Colégio Ictus, além de ter um ensino maravilhoso, porque o sistema é sistema Mackenzie, ainda tem tudo isso agregado: nutrição, judô, o consultório dentário. Nós vamos ter para o ano de 2024, se tudo der certo, um laboratório de ciência sensacional. E o colégio vai crescendo e nós vamos estabelecendo aí os nossos propósitos, né? E hoje é sexta-feira, nós estamos agora no período da noite, final de semana é Natal. Para quem quiser ir conhecer o colégio, fazer a matrícula do seu filho para 2023, quais os horários de funcionamento para a semana que vem do colégio? Então, por estarmos agora nessa semana de festas, o colégio está fechado a partir, desde o dia 20, nós fechamos o colégio, para dar recesso a todos os funcionários, que isso é comum em todas as escolas, e voltamos a partir, acho que do dia 2 ou dia 4, acho que é dia 4, não tenho bem certeza, mas estamos voltando, e a atividade da secretaria é de segunda a sexta, das 8 até meio-dia, e das 2 até as 6 horas da tarde. Então, nesses horários, a pessoa pode entrar em contato, pode ir até lá, ou pode ligar e agendar, para poder conhecer o colégio. O colégio é lindo, Felipe. Você conhece? Ele é lindo. Às vezes eu vou em alguma escola por aí, eu falo, meu Deus, que coisa horrível. Nós fizemos um colégio onde as crianças elas se sentem em casa. Salas de aula para no máximo 20 crianças, ou seja, o nosso colégio é um colégio particular, onde os pais estão pagando, mas ela não vai ter uma sala de aula de 40, 30, 40 alunos. É 20, ou seja, o professor dá uma atenção melhor. Porcelanato em todo lugar, monitores de televisão, sala de robótica com monitores para as crianças poderem fazer aula de computação. O colégio é lindo, então é necessário que o pai e a mãe vá conhecer, né? O responsável vai conhecer.
porque assim ele vai ter uma visão. E não sei se eu posso falar aqui, Felipe, mas já vou falar, se não puder, você corta aí depois. Eu sempre digo, nós colocamos algumas informações na cidade dizendo o seguinte: nosso colégio ele tem o melhor conteúdo com o melhor valor. Nós não falamos preço, falamos valor. Daquilo que os colégios hoje apresentam, nós temos o melhor conteúdo e temos o melhor valor. O pai que vier conhecer o colégio vai se surpreender e vai gostar. Agora tem uma notícia não muito boa. Nós não temos muito mais vagas para esse ano. Por quê? Porque nós somos um colégio novo, nós temos aí, esse é o nosso 3º ano, estamos abrindo o 7º ano de funcionamento, né? Temos o Fundamental 1 e o Fundamental 2, mas nós não temos muitos lugares. Por quê? Porque nós não vamos entupir as salas, nós não vamos encher, nós temos o propósito. O propósito do colégio não é arrecadar, o propósito do colégio é ensinar, é abençoar, é levar as pessoas a ter uma experiência com Deus. Então, quem quiser conhecer, Avenida Santo Antônio, número 42, na Avenida Santo Antônio 42 não tem como entrar, é à frente da Igreja Resgate. Tem que dar a volta todinha no quarteirão e no fundo tem entrada, tem um estacionamento do Colégio Ictus, é pelo fundo a entrada. E uma questão que chama muita atenção também, a gente vê hoje a molecada, os jovens, os adolescentes, usando muito o celular, né? Até a Tati, que é professora lá do colégio, veio aqui fazer um bate-papo conosco. Como que vocês se preocupam com essa questão? Que hoje a gente vê praticamente quase todas as crianças tendo um celular, internet. Na minha época era muito difícil, tinha só aqueles celulares com mensagem de texto, né? Sim. Como que vocês trabalham essa questão dos alunos com internet, com celular na escola? Bom, o celular na escola, ele é proibido de ser usado, né? Porque a criança tem que estar focada no ensino, no estudo. Mas a nossa preocupação é que a criança realmente interaja com essa questão da informática, porque é o futuro, já estamos no futuro, né? Esse nosso futuro não se move mais, esse nosso presente não se move mais sem um celular, sem uma informação instantânea. Então nós temos uma sala, um laboratório ali, onde nosso professor Estevão, uma pessoa deliciosa de se relacionar, um homem especial, cuida dessa área. Ele trabalha com as crianças na área de informática, dando às crianças essa condição de aprender a mexer com o computador, aprender a mexer com o celular, a mexer em algum software, porque nós temos uma empresa que nos dá esse suporte, né, que é a Rapcode, que é uma das melhores empresas que estão associadas aos colégios, às escolas no Brasil. Então, eles que nos dão esse suporte, e isso faz com que a criança não somente mexa, mas comece a aprender e até mesmo a ter uma visão de futuro. E ontem, posso compartilhar para você, você está recebendo uma notícia de primeira mão, nem o pessoal da igreja, nem do colégio ainda sabe. Ontem nós adquirimos mais 10 computadores, 10 notebooks para o colégio. Então, legal. Agora serão 20 notebooks, onde cada aluno terá o seu monitor, terá o seu equipamento, porque o ano passado era, como em todos os lugares, né? É um monitor para 2 crianças. Dessa vez não, cada criança vai ter o seu equipamento. Legal. Vai ficar legal demais. E nós vemos também, através das redes sociais da escola, que a escola também se preocupa em mostrar a história da cidade para os alunos, né? Faz visitar parques. Eu vi recentemente que foram lá no Museu do Pascoal, lá na Ferroviária, para conhecer um pouco a história do esporte em Araraquara. Como que vocês trabalham também essa questão de passar o conhecimento da cidade para os alunos? Isso é muito importante, né, para nós, porque nós estamos inseridos dentro da cidade. A cidade é onde nós vivemos, é onde nós nos sustentamos, onde nós também trabalhamos. Então é muito importante que as crianças elas tenham esse contexto. Então elas possam conhecer os parques, conhecer os museus, e assim ela possa entender como é que tudo isso foi construído e ela seja inserida nisso. Uma das coisas que eu percebo, até mesmo como pastor,
é que quando a pessoa ela não está ligada àquilo, ela não sente o valor daquilo, ela não se preocupa. É como uma casa, né? Se os pais educam os filhos sem aquela preocupação de compartilhar com os filhos as suas dificuldades, porque tem alguns pais que não compartilham dificuldade, só compartilham as bênçãos, né? Só o que ganha, o que tem. E a criança cresce sem entender o que é dificuldade e valores para aquilo que ela tem que fazer para que aquilo se mantenha. Ela acaba subindo em cima do sofá, destruindo o sofá, destrói as coisas da casa, porque ela não enxerga os valores, não sabe quanto que aquilo custa. Então, eu particularmente acredito, Felipe, que é muito importante as crianças conhecerem a história da cidade através dos museus, dos parques, como eles foram agora recentemente lá no Museu do Esporte, porque assim eles conhecem essa história, se colocam dentro dela e passam a valorizar, e passam a cuidar também da cidade, passam a ter aquela estima, né? Aquela situação necessária de amor pela cidade, e não faz qualquer coisa porque não é nosso, é do Estado, o Estado que paga. Não, isso aqui é nosso, somos nós que sustentamos, o Estado não produz nada, quem produz somos nós. Então as crianças precisam aprender isso. E a questão também da atividade física. Você comentou que a escola tem a quadra, tem as aulas de judô, e a gente vê essa geração muito tecnológica, né? Igual eu comentei, que fica muito no celular. Como que vocês trabalham, até a questão do João Paulo, que é o professor de judô, essa questão dos alunos terem essa rotina de atividade física para não ficar só em celular, em computador, em videogame? Isso é muito gostoso, né? Eu sempre gostei de esporte, né? Sempre, desde pequenininho, meu pai, antes de falecer, me levava para o Corinthians, né? Você sabe quem nós somos, né, Felipe? E lá no Corinthians nós éramos sócios, eu praticava de tudo que você pode imaginar, tudo que você pode imaginar. Basquete, que eu sempre fui ruim demais, futebol, que eu sempre amei, futebol de salão, natação. Então, isso agregou em mim valores que me mostraram quanto isso me protegeu. Então, o João Paulo, na área de judô, ele tem feito um trabalho sensacional, porque tira a criança daquele foco de que é só aquilo, né? Só o celular na mão. Então, você começa a se preocupar com outras atividades. Começa a se preocupar em dar o golpe certo, em ter uma conduta certa, em respeitar as regras. Ter uma rotina. Ter uma rotina, né? A criança começa a entender que, opa, isso aqui eu tenho que fazer para dar certo. É assim que eu faço, é esse golpe que eu dou para dar certo. Então a criança começa a ser educada de que tem coisas que precisam dar certo na nossa vida. Por exemplo, sem Deus não vai dar certo. Sem conhecimento de energia, você não vai fazer nada dentro de uma casa, no sentido de ligar um equipamento. Vai ligar um 220 no 110, vai funcionar mal. E vai ligar o de 110 no 220 e vai torrar. Então, é necessário essa rotina e esse comportamento educacional que vem por meio do esporte. A Tati também, na área educacional, na parte de educação física, ela é sensacional, porque são dois professores, dois profissionais excelentes nessa área. Então, a sala do judô é do lado da minha sala, Felipe. Você não imagina. O sossego sumiu. Acabou. Eu já estou planejando um novo lugar para nós, porque não tem condições. Eu não sei como que o João aguenta. Mas ele reúne as crianças e daqui a pouco tá aquela gritaria, aí eles sobem e começam a gritar, e daqui a pouco eu ouço a voz do João, né, do professor. O silêncio se estabelece, aí só começa a escutar os tombos, bum, bum, ou seja, todo mundo entrou naquela rotina, naquela regra, Todo mundo está focado. É sensacional, é uma coisa deliciosa. Eu me delicio com isso, eu vejo o rostinho das crianças quando elas saem da sala de aula e vêm para a aula do judô, é algo lindo. E uma questão interessante que você comentou é a questão que já é tudo incluso no pacote, né? Tanto as aulas de judô, as aulas de odontologia, nutrição, robótica, tudo. Robótica. Você vê não só as crianças, os alunos, mas os pais também mais leves, sabendo que já está tudo incluso, que o filho dele vai participar de todas as atividades sem ser cobrado nada mais por isso? Olha, os pais se surpreendem, né?
Porque, como eu disse, eu como pai, quando eu vou num colégio, você já vai com o pé atrás. Porque você tem que assinar um contrato. E a hora que você assina, filho, eu vou te falar. Você vai ver, os seus ainda vão crescer. Mas a hora que você assina um contrato, é a coisa, a batata assa. Então, os pais eles chegam no colégio, todo mundo chega com o pé atrás, porque a gente oferece muitas coisas e os pais, óbvio, quanto que isso vai ser cobrado. E aí você mostra os valores, você mostra o que nós temos, que nós oferecemos. E quando nós falamos para os pais que isso tudo está incluso, ou seja, nós temos, Felipe, só para você ter uma ideia, tente fazer uma conta aí de cabeça, tá? Nós temos 3 aulas de inglês por semana. Inglês mesmo. A minha filha, a Raquel, falou assim para mim, pai, pelo menos lá no colégio eles não vão estudar só o verbo to be. Porque as crianças, olha, eu fiz acho que uns 6, 7 cursos de inglês, fiquei 5 meses nos Estados Unidos estudando inglês, e eu sei as dificuldades de cursos de inglês, né? Eu sei porque eu estudei fala um colégio que eu vou te falar que eu estudei lá. Então, a minha filha falou assim para mim, pai, pelo menos eles não vão estudar só o verbo to be, porque são 3 aulas de inglês para levar a criança a falar inglês, a entender inglês, para ir para a universidade e poder concorrer com aqueles que fizeram aula de inglês. 3 aulas. Então ela não precisa fazer inglês fora. Ela não precisa fazer judô fora, né? Em breve nós teremos outras aulas, por exemplo, quem não quer fazer judô, tem criança que não quer fazer judô, mas nós vamos oferecer outras coisas. Nós temos muitos talentos na igreja e para o ano de 2024 nós vamos oferecer outras coisas. Eu não gosto de falar para não criar uma expectativa e depois não acontecer, mas vão acontecer mais coisas. Mas olha, aula de judô, aula de informática, aula de inglês, nutrição. Quando você agrega tudo isso, você olha, você fala assim, bom, eu estou economizando, se eu for fazer tudo isso com meu filho à parte, no mínimo 300 a 400 reais por mês. Sim. No mínimo. Isso eu estou falando de escolas básicas, porque se você for injetar mesmo, você vai gastar mais de 500 reais. Então, só nisso, a criança já está ganhando entre 300 a 400 reais. Fora a questão do odonto também, né? Não, a odonto não tem valor, né? Não tem valor. É que como são crianças, elas vão fazer mais o quê? Limpeza, tal. Então isso é mais barato. Mas se for agregar isso também, aí não tem valor, porque cada profissional é um valor. Sim. Então é um colégio que oferece muitas coisas boas dentro de um pacote. E aí os pais se surpreendem, como você perguntou, os pais se surpreendem, eles ficam, e aí, é só isso mesmo? É só isso. Não vai ter letrinha miúda no contrato? Não tem. O que tem, infelizmente, em todos os colégios é o material, a lista de material, né? Que é o material do Mackenzie, que os pais vão pagar, e o colégio. O resto, que é do próprio aluno, né? Do próprio aluno, isso não tem como fugir. Mas até o nosso material, por ser um sistema Mackenzie, é um dos materiais mais baratos de Araraquara. A gente sabe disso. Então, nós estamos oferecendo o melhor. Nós queremos, Felipe, o meu projeto é daqui 10 anos, nós começarmos a ver essas crianças entrando nos melhores lugares, nas melhores universidades de Araraquara, até o dia que nós vamos também ser uma universidade, se Deus quiser. E o lado bom do Colégio Ictus também é que está bem centralizado aqui no início da Vila Xavier, tem o terminal de ônibus do lado praticamente, e isso facilita muito chegar até o colégio, né? Sim, temos um estacionamento enorme, além de estar aqui no centro, nós temos um estacionamento enorme em que os pais entram com os veículos dentro desse estacionamento e pegam os filhos dentro do estacionamento, não é na rua, não é na porta, é tudo dentro do colégio, é muita facilidade, é muito legal. É Deus, né? Deus nos deu aquele espaço e nós estamos aproveitando. Agora, as novidades, Felipe, vamos fazer um novo podcast o ano que vem. As novidades estão para 2024, no final de 2024, 2023, vamos falar as novidades de 2024. Aí ainda vai surpreender ainda mais. Então, para a gente encerrar, já deixa uma mensagem, aproveitando que o Natal está chegando, o Ano Novo também está chegando, já aproveita e deixa uma mensagem para todos os alunos, os pais e quem vier a conhecer o Colégio Ictus.
A minha oração e minha mensagem é para que Deus abençoe todas as famílias da nossa cidade, independente de qual colégio elas participem ou a religião que elas tenham. A nossa oração é que Deus abençoe a nossa cidade. Passamos aí anos difíceis por causa da pandemia, muita gente perdeu pessoas, nós perdemos também, e Natal, Ano Novo, sem as pessoas que a gente ama, é um momento muito difícil. Mas Jesus, o Senhor Jesus disse que Ele enviaria o Consolador e que nos ajudaria a enfrentar esses momentos. Alguns não perderam pessoas por causa do Covid, perderam por outras coisas. E o Consolador é o Espírito Santo que nos ajuda. Então, minha oração e minha mensagem é que Deus abençoe a todos, que na hora da sua ceia, tanto de Natal como de Ano Novo, você possa buscar a paz do Senhor para sua casa. Você que está com a sua família toda estruturada, que peça a bênção para que 2023 seja ainda melhor na sua vida. Peça a bênção de Deus. A Bíblia diz que o Senhor faz cair chuva sobre o justo e o injusto, ou seja, tem tanta gente má fazendo coisas tão ruins, e assim mesmo Deus derrama chuva sobre eles. Então, nós também podemos pedir as bênçãos de Deus para as nossas vidas, que Deus abençoe sua casa, sua família, e que o Senhor guarde cada um para que 2023 seja surpreendente. E venha conhecer o colégio, vai ser uma bênção. É isso aí, apóstolo. Queria agradecer você ter aceitado fazer esse bate-papo conosco, arrumado um tempinho na agenda corrida aí do final do ano. E já deixo o espaço aberto para quando você quiser retornar, falar de novos projetos do colégio, falar as novidades. Fica espaço aberto para você retornar e a gente fazer novos bate-papos. Muito obrigado. Eu aceitarei sim, porque eu sei que aqui é uma forma de nós nos comunicarmos com a cidade de maneira muito boa. E a audiência, o pessoal é um nível muito bacana, então aceito o convite e vou me aproveitar disso. E para quem estava assistindo, compartilhe essa live, mande para os amigos, familiares, para conhecer também esse grande colégio aqui da cidade de Araraquara e ficar por dentro também das novidades. Mais uma vez, obrigado, apóstolo, por ter aceito, e um bom Natal e um bom Ano Novo a todos, lembrando o principal motivo dessas festas de final de ano, que é Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Amém.